Saudações, meus amigos e minhas amigas do Aprovação PGE. Eu sou o Felipe Fernandes e estamos aqui mais um mês para fazer mais um estudo de casos relevantes de jurisprudência no nosso estudo aqui, né? Hoje, pessoal, a gente selecionou um julgado que eu acho muito interessante justamente por tratar mais uma vez esse aspecto da advocacia pública, da advocacia de Estado e como ela vem ganhando a sua feição aí a partir da interpretação do Supremo Tribunal Federal e uma interpretação que corrobora com aquilo que nós falamos em outro momento acerca dessa nossa carreira tão bonita e almejada. Pois bem, basicamente o caso aqui versou sobre aquele aspecto que a gente já discutiu acerca de até onde vai a autonomia das advocacias de Estado, ou em verdade, se elas têm autonomia, que tipo de autonomia é essa? Para quem já assistiu a nossa aula sobre o tema, quando a gente fala da questão de autonomia de procuradorias estaduais, para quem não assistiu, a gente vai dar um contexto aqui. Basicamente, hoje, o que acontece, a gente vai tratar da possibilidade ou não, ou da necessidade de autorização do governador do estado e ou do procurador-geral do estado para o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa. Então vamos lá, vamos estabelecer o contexto. O que aconteceu? A Procuradoria-Geral do Estado ajuizou uma ação de improbidade administrativa aqui contra um ex-secretário. Essa ação foi conhecida no juízo de primeira instância, mas no Tribunal de Justiça daquele respectivo estado, ela foi extinta. Qual foi o fundamento para extinguir essa ação de improbidade administrativa? Basicamente, o TJ disse: não é possível que os procuradores do estado ajuizem ações de improbidade administrativa sem a autorização do governador e sem a anuência do procurador-geral do estado. Essa decisão ela foi objeto de recurso extraordinário que chegou ao Supremo Tribunal Federal, não foi conhecido e houve um agravo regimental que foi julgado aqui pelos ministros da primeira turma, lembrando que essa é uma decisão turmária, mas já nos dá aí uma indicação do norte que deveremos seguir. Eu deixei para vocês aqui, como a gente sempre faz, costuma fazer, o inteiro teor do julgado. Eu fui separando as principais frases, aquilo que eu considerei mais relevante por parte dos ministros, e o caso contextualizado é esse. O número do julgado está no material de vocês também. Pessoal, então aqui a gente pode falar em 3 posições acerca desse julgamento e prevaleceu, já adianto para vocês, um voto médio, um meio termo ali, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Primeiro, voto do ministro Marco Aurélio, que era o relator original do recurso. O que ele fez? Ele não conheceu aquele recurso por reputar justamente que se trataria de objeto de lei local, ou seja, recurso extraordinário questionando lei local. Segundo o ministro, o questionamento em tela versaria sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral daquele estado, do estado de Sergipe, aqui no caso. Então ele disse, olha, não é matéria constitucional, aqui em verdade as partes estão discutindo a aplicação da lei local, da lei orgânica da Procuradoria-Geral do estado de Sergipe. Veio então o ministro Alexandre de Moraes, abriu uma divergência e disse, não, ministro, na verdade aqui nós estamos tratando do artigo 132 da Constituição Federal. Existe sim matéria constitucional, matéria de fundo, e eu não só conheço, como dou provimento aqui, dou provimento ao recurso, justamente para dizer o quê? Que não precisa de autorização de ninguém para o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, me acompanha aqui. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse o quê? Não precisa da autorização nem do governador, nem do procurador-geral do Estado. E, pessoal, qual foi o fundamento que ele utilizou? Por isso que eu citei aqui a nossa aula que a gente falou anteriormente. Justamente o que chegou? Chegou no Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade da aula anterior que nós estamos falando, a possibilidade de uma Constituição estadual atribuir autonomia funcional aos procuradores do Estado, às procuradorias dos Estados. O que o Supremo disse? Você não pode dar autonomia funcional tal qual a do Ministério Público. Mas nós vimos aqui, existe oposição doutrinária muito forte, e até o STF, alguns ministros do STF, em alguns votos, eles deixam transparecer isso, eles falam, olha, não existe uma autonomia funcional, não existe, tá? Mas existe, essa que é uma posição defendida pela doutrina, professor Diogo Figueiredo Moreira Neto,
professor Ulisses Schwartzliana, cada um com seus fundamentos. Eu estou fazendo aqui um grande resumo, né? Se vocês tiverem interesse em aprofundar nesse tema, vão na aula anterior. Eles falam, mesmo aqueles que reconhecem não haver a possibilidade de uma autonomia funcional, segundo o ministro Alexandre de Moraes, só um parênteses, a autonomia funcional para os membros do Ministério Público seria o quê? Eles só deveriam prestar contas à Constituição e à sua consciência. Então, cada membro do Ministério Público aí, ele não se submeteria a uma hierarquia nesses termos. Ao passo que as procuradorias estaduais, elas sofreriam, né, com hierarquia, o que se tornaria incompatível essa autonomia funcional. Não obstante essa impossibilidade de autonomia funcional, é defensável aí uma autonomia técnica, que é comum aos advogados em geral, não só aos advogados públicos. E aí tem um argumento que a gente tratou naquela aula, por isso que eu estou relembrando, rememorando ele aqui, que é o argumento trazido pelo professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que bota as procuradorias de Estado como prokuraturas constitucionais. Como assim? Está no seu material. Mas veja lá, no título 4 da Constituição de 88, ele tem aí 4 capítulos respectivos o quê? Capítulo 1 ao Poder Legislativo, capítulo 2 ao Executivo, capítulo 3 ao Judiciário, e um 4º capítulo fora desses outros para tratar das funções essenciais da Justiça, nas quais nós temos aí o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia e quem? A Advocacia Pública. Então, o que se diz? Que a Advocacia de Estado, a Advocacia Pública, ela não está submetida totalmente dentro do Executivo, ela é uma procuratura constitucional, ela está ali em paralelo, ela tem um capítulo reservado a ela própria, que é o capítulo referente às funções essenciais à justiça. Beleza, pessoal? Então, a gente vê aqui que existe um tratamento levemente diferenciado. E isso vai nos nortear aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso, vejam aí, o ministro Marco Aurélio não conheceu do recurso, o ministro Alexandre de Moraes deu provimento para dizer o quê? Não precisa da autorização de ninguém, nem do governador, nem do procurador-geral do Estado, trouxe aí esses argumentos, né, como inclusive esse das procuraturas constitucionais, cita o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto no voto dele, então veja aí que nós estamos bebendo na mesma fonte. E o ministro Barroso, ele diz, olha, eu preciso refletir um pouco, isso é um pouco complicado. Imagine aí, por exemplo, se um procurador do Estado resolve ficar ajuizando a ação à torta e à direita contra o governador. E, pessoal, cá entre nós, a gente que é da advocacia pública, existe uma certa discussão sobre isso. Existe muita gente que fala assim, às vezes a advocacia de Estado, ela quer uma autonomia para virar, porque existe um movimento por isso, né? Para virar um MP do B, para virar um novo MP. Na verdade, me parece que são incompreensão. A grande parte dos autores que eu considero que têm um pensamento mais sofisticado acerca do tema, eles falam que, olha, as procuradorias, elas têm essa autonomia técnica, e na verdade, só que não é uma autonomia do procurador em si considerado, como seria ali no MP. É uma autonomia da carreira. Então, pode existir a possibilidade, por exemplo, de autorização, existe a hierarquia ainda, para tomar determinadas medidas aí. Inclusive aí, mas aí a dúvida é a quem você pede, né? A quem você pede autorização para determinadas ações? Ao governador ou ao procurador-geral do Estado? Em outra oportunidade que eu defendi, que era em relação ao procurador-geral do Estado, doutrina do professor Cláudio Madureira. O que o ministro Barroso fala? Ele diz, não precisa da autorização do governador, mas precisa da anuência do procurador-geral do Estado. Então vejam que ele ficou no meio termo. O ministro Marco Aurélio nem conheceu do recurso, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu o provimento integral para dizer que não precisa de autorização de ninguém. O ministro Luiz Roberto Barroso disse, não precisa do governador, é incompatível com a Constituição essa imposição de autorização do governador, mas é imprescindível a anuência do Procurador-Geral do Estado. Então vejam aí que aquela ideia de uma autonomia técnica, submetida, entretanto, a uma hierarquia e cuja autonomia é da carreira e não do procurador individualmente considerado, ela encontrou aí resposta, encontrou eco nesse voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, nós tivemos aqui um placar final, que está no material de vocês, o placar aqui bonitinho, o professor Márcio André Lopes Cavalcante, como sempre, muito certeiro, trouxe lá no material do Dizer o Direito, esse material eu busquei lá, então está aqui, está com os devidos créditos, né, para a gente não cometer nenhum violação de direitos autorais. Então, o que aconteceu? Ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Fux entenderam que não precisa da autorização de ninguém.
Ministro Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber entenderam que precisa de autorização apenas do Procurador-Geral do Estado e não do governador. Ministro Marco Aurélio não tinha conhecido do recurso extraordinário. Beleza, ficou com esse placar apertado, dividido. Aí o ministro Marco Aurélio suscitou justamente a questão do voto médio. Ele disse, pessoal, tem que aqui aplicar a técnica do voto médio, não pode aí ter... se eu nem sequer conhecia, como é que vai conhecer pela integralidade? Então ficou aí justamente no voto médio, prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e a tese fixada, então, foi essa que eu vou ler para vocês, que está na ementa justamente da redação dele. A exigência da autorização do Procurador-Geral do Estado para o ajuizamento de ação de improbidade não ofende a Constituição Federal. Por outro lado, a exigência de autorização do governador do Estado afronta o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37, caput da Constituição. Quando o interesse público demanda a atuação da Procuradoria, não pode a vontade do governador impedir essa atuação. Então vejam aí, pessoal, um julgado muito interessante que vem justamente naquilo que eu entendo que seja uma percepção da advocacia pública, tanto a partir da doutrina, quanto a partir dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos aí hoje, o momento histórico que vocês estão vivendo é de uma reflexão sobre a advocacia pública e o interessante papel dela na construção do Estado de Direito. Então aqui, só lembrando para vocês, o STF em outras oportunidades ele já se pronunciou pela impossibilidade de autonomia funcional das procuradorias estaduais, isso aí é assentado lá, tem vários votos, a gente tem aula aqui sobre isso, mas a doutrina defende, e isso encontra eco em alguns votos de alguns ministros, como por exemplo o próprio ministro Alexandre de Moraes citou o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que dizem que existe uma autonomia técnica, e essa me parece a posição prevalente, inclusive aí nos votos do STF, não obstante, muitas vezes eles não deixem isso na ementa, não deixem isso na consolidação ali na tese fixada, mas isso muitas vezes parece ser o norte hermenêutico do pretor excelso, ou seja, de que existe uma autonomia técnica, uma autonomia do advogado, e aqui a doutrina complementa para dizer que é uma autonomia da carreira e não do procurador individualmente considerado. Ou seja, trocando em miúdos, eu, por exemplo, Felipe, como procurador do Estado, eu posso muitas vezes dizer, essa tese está perdida, não vale a pena recorrer, eu não vou recorrer dessa tese. Se eu fizer isso de esponte própria da minha cabeça, sem que haja nenhum normativo, autorização prévia, eu posso estar cometendo uma falta funcional. Então, o ideal, se eu for fazer algo nesse sentido, é pedir uma autorização aí. Autorização a quem? Ao meu superior dentro da carreira, dentro da escala hierárquica que estiver estabelecido na minha legislação, na minha normatização, mas não ao governador. Beleza, pessoal? Então, esse era o julgado do mês. Estamos aí encerrando o ano. Foi um prazer estar com vocês. E qualquer coisa, nos procurem, né? Estamos sempre aqui à disposição. É sempre um prazer fazer parte da preparação de vocês para concursos e falar um pouco também sobre a carreira de advocacia pública e essa feição que ela vem demonstrando nos últimos anos. Muito obrigado e até a próxima.